Sejam muito bem-vindos a mais uma live Multiplique Mais, aqui no perfil de Igreja Multiplicadora, graça e paz do Senhor Jesus. Olha, os irmãos já estão entrando. Olha, o nosso convidado já foi o primeiro a entrar aí, pastorzão Matheus Simões. Que alegria tê-lo hoje aqui conosco, que alegria. Sejam muito bem-vindos. Olha aí, pastor Wellington. Olha aí, seja muito bem-vindo também. Escreva o nome da sua cidade, da sua igreja, você que é líder de PGM, supervisor, pastor, missionário, esposa de pastor. Que alegria! Todas as quartas-feiras nós estamos aqui, com exceção dos feriados e algumas situações excepcionais, todas as quartas-feiras, às 12 horas, no horário de Brasília, nós estamos aqui no perfil de Igreja Multiplicadora, com a live Multiplique Mais, falando de temas da visão de Igreja Multiplicadora, e depois, lá na 316, acontece a retransmissão. Um grande abraço para todos os ouvintes também da 316, Batista Nova Aliança, em Jaru, Rondônia, lá no norte do país. Que alegria! Caleb, olha aí, queridão Caleb, seja muito bem-vindo. Bibi de Marabá, no Pará. Uau, olha, os irmãos do norte do país aqui estão em peso aqui. Pastor Leandro, seja muito bem-vindo também. Pastor Leander, seja bem-vindo também. Olha que alegria, que honra ter os irmãos aqui. Nós vamos trabalhar num tema hoje muito importante, que é a questão da revitalização de igrejas usando as ferramentas de Igreja Multiplicadora. Então, eu sou testemunho ocular, irmãos, de centenas de igrejas ao longo no território nacional, centenas de igrejas batistas que foram revitalizadas com as ferramentas de visão de Igreja Multiplicadora. Isso é uma grande realidade. E o nosso convidado de hoje, pastor Matheus Simões, nosso missionário de missões nacionais. Ele tem larga experiência também em revitalização de igrejas, é o nosso coordenador nacional de plantação e revitalização de igrejas da Junta de Missões Nacionais. Estou aceitando o convite dele aqui, do pastorzão Matheus. Já deu um alôzinho para que a gente possa estar identificando a sua entrada. Já aceitei o convite, estou aguardando aqui. Olha aí, meu queridão! Meu sonho ter o pastorzão Matheus aqui conosco. Pastorzão Matheus Simões, coordenador nacional de plantação e revitalização de igrejas de missões nacionais, da Junta de Missões Nacionais. Seja muito bem-vindo, meu pastorzão. Como é que você está? Ô, pastor, obrigado aí. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Para mim é um prazer estar aqui falando contigo, falando com os nossos irmãos sobre esse assunto que move o nosso coração aí e refletindo um pouco sobre aquilo que Deus quer e pode fazer através das nossas vidas nesses dias aí. Uau, boa tarde. Que benção, queridão. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Creio que será uma live extraordinária. Há muitas igrejas hoje no Brasil que precisam passar por um processo de revitalização. E como diz o nosso querido pastorzão Fabrício Freitas, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, não é o tamanho da igreja que identifica que essa igreja precisa ser revitalizada, mas é quando ela perde a missão. Uau! Essa é uma quebra de paradigma, que às vezes igrejas que estão num processo ainda não são tão grandes, às vezes são extremamente saudáveis, e às vezes igrejas grandes já perderam a missão. Então esse é um assunto muito interessante, e o pastor Matheus Simões, novamente, irmãos, ele é o coordenador nacional de plantação e revitalização de igrejas em missões nacionais, é o homem que dá os treinamentos, que motiva os missionários aí nesse processo de revitalização, juntamente com uma equipe muito grande, espalhada pelo Brasil, centenas de missionários, e também ele faz parte lá da primeira igreja batista do Barreto, pastoreada pelo nosso queridão pastor Samuel Mouta, e ali em Niterói, no Rio de Janeiro, com grande alegria. Muito obrigado, meu pastorzão, a tua presença aqui. E o Brasil quer conhecer um pouquinho, né, do pastor Matheus. Quem que é o pastor Matheus?
Como é que foi sua conversão, seu chamado? Como é que você entrou na Junta de Missões Nacionais? Fala um pouco aí dessa trajetória do pastorzão Matheus Simões. Então, pastor, a minha trajetória, graças a Deus, vem de berço. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Na verdade, eu nasci exatamente onde eu estou agora, né? O primeiro prédio que eu morei é o prédio que é a Junta de Missões Nacionais hoje, quando meu pai era interno aqui, juntamente com a minha mãe, fazendo o Seminário do Sul, Uau! lá em 1987. Hoje eu trabalho no mesmo prédio que a gente morava lá atrás. Aí tive a minha caminhada acompanhando sempre o ministério do meu pai, que sempre foi um exímio plantador de igrejas, fundador de seminários, fundador de projetos sociais de extrema relevância. Mas, a princípio, eu não tinha interesse em seguir nessa caminhada. Entrei na faculdade de engenharia civil, mas nesse envolvimento com missões, na época meu pai estava com um projeto de implantação de uma igreja dentro da cidade universitária, lá na Universidade Estadual de Londrina, e ele se envolvendo com aquilo, e ele fez um doutorado de implantação de igrejas e formação de liderança, e ele falando na minha cabeça, eu vendo, comecei a me envolver, até que eu recebi a chamada de Deus e um impulso para não fazer mais nada, a não ser me dedicar a nossa vida integralmente para isso. No princípio, foi um baque para toda a família, porque estava bem encaminhado ali na engenharia civil, mas quando Deus chama, a gente não tem opção, não, né? Então, imediatamente a gente abandonou. Eu nem tranquei, eu digo que eu nem tranquei, eu literalmente abandonei. Num dia eu estava me preparando para a prova, no outro dia eu não apareci mais. Começamos a se preparar. Meu pai tinha um seminário que ele coordenava ali, se preparar e já se envolver nesse projeto de plantação de igrejas na cidade universitária. Posteriormente, casei, fui ordenado e o meu primeiro ministério já foi lá com essa plantação. Então, desde o primeiro ministério, a gente está envolvido nessa questão de plantação e revitalização de igrejas, e desde berço, na verdade. Então, assim que a gente começou nossa caminhada ministerial. Uau! Que história maravilhosa, meu queridão. Que honra. Um participante aqui, eu não consigo identificar o nome, falou que está sem áudio. Eu estou ouvindo muito bem o pastor Matheus, e se os irmãos estiverem ouvindo muito bem, aí dá um feedback aí no chat, porque para nós está tudo tranquilo aqui, tá, irmãos? Talvez seja um probleminha aí na sua internet, no seu áudio, mas para nós está tudo muito bem. Pastorzão, que história maravilhosa. Então, desde do início do seu ministério, você está envolvido com essas duas realidades, plantação e revitalização. Então, é algo que faz parte da sua história, você teve bastante experiência, várias experiências, né, nessa área. E falando assim um pouquinho de igreja multiplicadora, como é que você conheceu a visão de igreja multiplicadora, em que momento do seu ministério, o que isso impactou no seu ministério? O meu primeiro contato com a igreja multiplicadora, se eu não me engano, foi em torno de 2015. Eu acho 2015, 2016. Eu fui ordenado em 2007. Então, a gente já estava procurando meios de desenvolver essa questão discipular, essa questão de pequenos grupos, desde lá do início. Mas é aquela grande dificuldade que a gente acaba tendo, porque não tinha uma visão nossa, uma questão que a gente pudesse estar 100% alinhado teologicamente, biblicamente. Por sermos batistas, a gente sempre tinha alguma dificuldade, com alguma ênfase a mais que esses projetos acabavam oferecendo. E aí, se eu não me engano, foi em 2015, já envolvido em implantação e revitalização de igrejas, o meu coordenador regional, o pastor Devanir, disse que teria um encontro lá no Bacaxiri. Se eu não me engano, era esse encontro que ia acontecer no Bacaxiri. Lembro da expressão, e ele trouxe, eu não pude frequentar, mas ele trouxe o livro da igreja multiplicadora. Foi o primeiro livro que eu tive acesso, tenho ele até hoje, tudo marcadinho, todo riscado. E a primeira coisa que mais me chamou a atenção, apesar da grande
acréscimo ao movimento batista como um todo fosse a questão do discipulado e fosse a questão dos pequenos grupos ali, que fosse uma proposta nossa dessas atividades, o que mais me chamou a atenção e, na verdade, o que mais me alegrou foi o princípio da oração ser colocado em primeiro lugar. Uau. Então, quando eu vi que o capítulo 1 e o ponto 1 da visão da igreja multiplicadora era oração e era essa dependência do agir de Deus, aquilo ali foi o que mais me impactou e o que mais me alegrou. Porque, sendo sincero, da minha realidade batista, que eu nasci nesse meio, eu tenho vários tios que são pastores também, nossa igreja plantou diversas igrejas, revitalizou diversas igrejas, seja no meu ministério original, né, de berço, com a minha família. A questão da oração não era um centro assim da nossa visão como batista. A gente sempre foi destacado como uma igreja bíblica, uma igreja com uma boa exegese, uma igreja com uma boa academia de estudo bíblico, uma igreja até missional, uma igreja que cumpre a missão, uma igreja que faz a relevância. Mas essa questão da oração, da vida com Deus, do agir do Espírito, a gente meio que tinha perdido essa narrativa para o movimento pentecostal, neopentecostal, e talvez até por uma questão de tentar de se distanciar de alguma forma, a gente meio que não enfatizava muito. E quando eu vi que o princípio 1 do livro era uma vida de total dependência de Deus e do agir de Deus para que cumpríssemos a missão, aquilo ali foi o que mais me impactou, foi o que mais me incentivou a me envolver ainda mais no projeto de igreja multiplicadora e começar a estudar essas questões. Até porque, em se tratando de revitalização de igreja, a gente tem a consciência que só o poder de Deus é que pode fazer um trabalho como esse. É um trabalho que só Deus pode fazer. Por mais que tenhamos diversas ferramentas e estratégias e que nós podemos usar, seja com a liderança, seja com a igreja como um todo, se Deus não entrar nesse processo, eu creio que toda revitalização, assim como toda plantação, é um verdadeiro milagre que tem que nascer no coração de Deus e que tem que ser desenvolvido em aliança, em unidade, em união frutífera com o autor da vida ali. Então, essa questão da oração foi a que mais chamou minha atenção no primeiro momento. Uau! Glória a Deus! Que palavra, que experiência que você teve na leitura do livro Igreja Multiplicadora. E eu concordo plenamente com você. A oração é o ponto de partida para vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Sem oração não tem plantação, sem oração não tem revitalização, sem oração não tem discipulado, não tem PGM, não tem formação de líder. Então eu creio que o Espírito Santo está falando conosco nessa live, levando-nos à dependência dele, a entender que é o Senhor, é Ele, debaixo da orientação, da dependência dele, que nós vamos viver tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós. Voltando para o tema da live, especificamente, meu pastorzão, o tema da live nessa manhã, na sua opinião, em relação à igreja multiplicadora, qual que é a maior contribuição da visão de igreja multiplicadora para o desenvolvimento de igrejas saudáveis? Porque nós sabemos que o processo de revitalização é levar a igreja a voltar a ser uma igreja saudável. Uhum. Então, na sua opinião, qual que é a maior contribuição da visão de igreja multiplicadora para desenvolver essa igreja saudável? Assim, ou seja, quais as principais ferramentas que você vê na visão de igreja multiplicadora, que é o tema da live, quais as principais ferramentas de igreja multiplicadora para auxiliar essas igrejas que precisam de revitalização? E o irmão perguntou aqui, o que é mais fácil, plantar ou revitalizar? Então, eu acho que num todo, pastor, a maior contribuição da visão de igreja multiplicadora, em especial para a revitalização de igrejas e para a questão da igreja saudável em si, é o resgate do sacerdócio real do crente para uma vida discipular. Se eu pudesse colocar nesse tema aqui. Essa questão de resgatarmos o centro da grande comissão, que é fazer discípulos. Por muito tempo, talvez até pelo dia a dia, pela correria,
a gente foi entrando num modo automático que eu creio que acabou gerando uma espécie de academia. Como que eu posso dizer? A gente informa membros, mas não estamos formando discípulos. Quando você vai ver o centro da grande comissão, ele fala ide e fazei discípulos. Esse é o imperativo. Aí ele fala como? Batizando, ensinando, a obedecer. Mas a missão é fazer discípulos. E quando a gente analisa a igreja como um todo, a igreja evangélica em si, eu vi uma pesquisa semana passada da Atlas, que é a instituição que tem menos confiança no Brasil é a Câmara dos Deputados, depois é a igreja evangélica. Então, nós temos 33%, 25% ou 30% de evangélicos, mas só tem 18% das pessoas no Brasil que confiam nos evangélicos. Ou seja, nem os evangélicos confiam na instituição evangélica. E esse boom que acabou vindo, e juntando com grandes outros fatores, nos traz a reflexão. Será que nós estamos informando membros, juntando uma agremiação religiosa ali, alguns evangélicos, ou nós estamos formando discípulos? E aí a gente vai refletir o que Jesus disse, que é ser um discípulo. O discípulo é alguém que nega a si mesmo, toma a sua cruz, que segue, é alguém que ama, que perdoa, saberão ser meus discípulos e amar uns os outros. O discípulo é alguém que tem uma união frutífera com Cristo, ou seja, ele multiplica, ele faz outros discípulos. E esse resgate da igreja multiplicadora ao fazer discípulos, esse resgate da igreja multiplicadora ao sacerdócio real, ou seja, a função do pastor agora não é simplesmente alimentar uma multidão de consumidores, mas é fomentar, formar uma multidão de líderes multiplicadores. Não é? Então a nossa visão de sucesso não é aqueles que vêm, agora a nossa visão de sucesso são aqueles que vão. Então, essa questão que a igreja multiplicadora traz, que para mim é a maior contribuição de todas, e ela manifesta isso através da formação de liderança, ações de compaixão e graça, a própria visão de evangelismo, quando a gente trata de evangelismo discipulador, não mais aquela simples panfletagem, aquelas ações mirabolantes ali, mas agora uma vida relacional. Eu acho que esse resgate é o que nos traz a uma igreja saudável. Então, a nossa visão anterior, usual de verificar uma igreja, eu estava brincando que a gente está aqui no Seminário do Sul, tendo a conferência da Teologia da Grande Comissão, e uma igreja saudável antigamente era medida por 3 Cs, pastor. Cabeça, contribuição e construção. Você fala com o pastor, qualquer pastor, ei, como é que está a tua igreja? Quantas pessoas tem? Cabeça. E aí entra mais ou menos quanto? Aí ele já chuta mais ou menos. Aí ele vai falar do que ele construiu. Ah, o banheiro estava assim, agora está assado. A gente reformou, a gente ampliou. Agora a igreja saudável é uma igreja que é fiel à palavra. Uma igreja saudável é uma igreja que tem os seus relacionamentos saudáveis entre si. E ela causa relevância. Só que ela só vai causar relevância se essas pessoas que nós estamos formando aqui dentro das nossas estruturas, viverem esse evangelho lá fora. Expressarem essa vida discipular lá nas suas relações sociais, familiares, de trabalho. Então, quando a igreja multiplicadora faz esse alerta para nós, como batistas, eu creio que ela traz aí talvez o maior fomento para a questão da igreja saudável. Nós sempre tivemos uma boa aliança com a fidelidade às escrituras. Eu creio que isso é um padrão que a gente não pode perder, porque o dia que a gente perder isso, não existe igreja sem a palavra do Senhor da igreja. Mas a questão da relevância só é alcançada quando a gente instrui essas pessoas que conhecem essa palavra a viverem essa palavra e a expressarem essa palavra, ensinando essa palavra nas suas relações do dia a dia. Então, para mim, essa seja a grande contribuição em termos gerais. O sacerdócio universal do crente para uma vida de ser e fazer discípulos por onde eles estão inseridos no dia a dia. Uau, tremenda, sensacional a observação do pastorzão. Estamos conversando aqui com o pastor Matheus Simões, coordenador nacional da plantação e revitalização de igrejas em missões nacionais, também faz parte lá da equipe pastor Samuel Mouta, da PIB do Barreto em Niterói. Que alegria tê-lo aqui. Novamente mandamos um grande abraço para os irmãos lá da
3:16. Essa live é retransmitida lá na 3:16, no horário futuro. Meu pastorzão, aqui o irmão perguntou, né? Juntar duas perguntas numa só. O que é mais fácil ou mais difícil, na sua experiência, plantar ou revitalizar? Eu sei, eu não vou dar minha opinião aqui, que eu poderia inclinar para algum lado, mas aonde começa, de fato, o processo de revitalização de igrejas? Existe um cenário, um ponto no processo? O que é mais relevante para você identificar? Não, aqui por onde eu devo começar uma revitalização de igrejas? Pastor, é uma pergunta que eu acredito que são duas coisas que a gente precisa analisar. Por um lado, revitalizar a igreja, se você pensar em questão estrutural, se você quiser olhar para a questão estrutural, revitalizar parece ser mais fácil, porque você já começa tendo uma certa base, um certo recurso para trabalhar, às vezes um prédio, pelo menos, algum apoio ali nesse sentido, você tem uma ou outra pessoa para começar, e nesse aspecto parece dar um suporte. Então a gente pode simplesmente eliminar todas as possíveis vantagens. Mas no geral plantar é muito mais fácil, na minha opinião, porque quando você planta, você já começa com a visão correta e a maneira certa de verificar os processos, da visão da igreja, de como proceder, tudo isso. Então, na minha visão, no plano geral, plantar é muito mais fácil do que revitalizar. Ainda mais quando você planta num processo como a junta acaba oferecendo, porque ela meio que dá todo o suporte para o plantador. Então ele tem o sustento dele. Estou falando do caso do missionário em si, né? Uhum. Ele tem um suporte ali para casa, para o sustento, o que acaba eliminando um pouco das poucas vantagens que a revitalização poderia apresentar. Agora, revitalizar a igreja é um verdadeiro milagre que precisa de muita paciência e também muita sabedoria por parte do líder e um pouco de coragem também. Por quê? Porque a revitalização parte de uma mudança de mentalidade da liderança ou daqueles que estão na igreja que precisam ser revitalizados. Então, a igreja precisa ser... E como você fala isso com cuidado, né? Porque a igreja que precisa ser revitalizada justamente por causa das pessoas que estão lá. E pela forma como elas fazem o que elas fazem. Então não é simplesmente uma mudança de chavinha. Vem agora um novo pastor. Não, talvez justamente essa expectativa que a igreja que precisa ser revitalizada tem do novo pastor é a primeira coisa que a gente precisa mudar. Então, eu entendo que o primeiro passo para uma revitalização de igreja, e no caso, se for uma revitalização do pastor que estava lá, é uma transformação, uma metanoia, como diz o pastor Fabrício Freitas. A gente precisa ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Primeiro, do líder, ele precisa identificar o que de fato agora, rever o que de fato é ser um pastor, qual é de fato a missão da igreja, o que de fato é missão, rever as suas formas de execução junto a essa realidade que tem se imposto no mundo contemporâneo, dessa questão urbana que a gente vive, e depois dele sim visionar e ele apropriar-se desses princípios, ele começar a envisionar a liderança. Eu acho que o pastor William Moore fala que você não pode gerar nada que você não pode gerar aquilo que você gostaria de ser, você só gera aquilo que você é. E esse é um grande problema quando a gente analisa a igreja multiplicadora e a revitalização de igrejas, porque o pastor ele fica impressionado, ele se empolga, ele fica inspirado com a visão, mas ele não tenta ser envisionado para isso antes. Então ele chega, compra alguns livros e já tem aquela visão assim, agora eu vou dar essas 8 aulas para os líderes da igreja e agora vai ser assim, e às vezes até transfere para alguém fazer, e não funciona. Então, o primeiro passo é o pastor estar envisionado. Ele está mergulhado nessa forma relacional de liderar, essa liderança servidora,
essa liderança por influência, não apenas mais por posição, essa liderança que ganha autoridade através do relacionamento e do serviço, essa liderança que quer gastar mais tempo com pessoas do que com estruturas, que a sua agenda tem mais compromisso com pessoas do que com programas. Então, depois que ele entra nessa visão, então ele precisa passar essa visão para a liderança da igreja. Antes de jogar para a igreja inteira. Quem são os líderes? Agora a gente quer que a igreja caminhe nesse sentido. E esse envisionamento não pode ser feito em programas, em cursos. Eu não acredito nisso. Eu acho que quando você vai para um curso, é quando já está resolvido nos bastidores. Então você tem que trabalhar nas bases, você tem que viver isso um pouco, mostrar isso. Né? O Dave Earley fala no livro Os 9 Segredos do Líder Multiplicador. Então ele fala, primeiro você vive, depois você ensina, o pessoal observa você se relaciona, você ganha esse acesso, ganha autoridade. Envisiona um, aí ele vai colocar ali suas oposições, suas ponderações, você reflete melhor, já vai para o outro. E depois que todo mundo está alinhado, a gente dá um passo adiante. E eu creio que essa é a grande dificuldade, porque geralmente, essa liderança da igreja que precisa ser revitalizada vai ter uma luta interna, vai ter que passar por essa espécie de morte, essa negação de si mesmo, da sua forma de ver as coisas, da sua forma de fazer. Então por isso que eu falei da oração. Tem que ser uma coisa regada por muita oração, e acompanhada com muita paciência e também ousadia, fé, coragem do líder de dar 2 passos para frente, ver, esperar o pessoal chegar um pouquinho, dar mais 2. Porque se ele também fica totalmente passivo, não existe revitalização de igreja. Com líder passivo não existe. Não existe revitalização de igreja com informação, mas com inspiração e formação, sim. Então eu acho que esses seriam os passos iniciais. Depois disso, a gente conduz a igreja para os processos e as ferramentas que a gente tem para oferecer, né, como igreja multiplicadora. Eu penso assim, pelo menos. Uau! Meu pastorzão, você tocou num ponto aqui muito importante, que é a mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade para quem... E aqui o pastor Daniel Alto faz um comentário. Aqui, pastor Daniel Alto, um grande abraço para você, pastor Daniel Alto, lá de Canaã dos Carajás, Igreja Batista Nova Esperança de Canaã dos Carajás, sul do Pará. Quando se fala de revitalização, muitos pensam uma igreja que antes, né, tinha 300 pessoas, agora tem 20 ou 30, mas revitalização precisa acontecer em igrejas que não crescem e igrejas em manutenção, que acha, é verdade, meu pastorzão, você tem razão. E a grande dificuldade que eu percebo, pastor Mateus, é a questão que muitas vezes nós não estamos dispostos a mudar a nossa mentalidade. Nós aprendemos assim, nós fazemos sempre assim, vamos continuar assim. E enquanto não houver... Perdão? É o crente Gabriela, né? Eu nasci assim. É o crente Gabriela. Então, aí o pastor Gabriela, né? O pastor ou a liderança Gabriela, que não tá, eles não conseguem enxergar a necessidade de uma mudança de mentalidade. Então, outra coisa que você falou aqui que é muito importante, na minha agenda, ele tem mais estruturas e programas ou estão o nome de pessoas? E isso vai fazendo toda a diferença. Então, o objetivo dessa live, muitas vezes, é provocar um chacoalhão em nós. Porque será que você que está ouvindo aqui, participando aqui dessa live, meu pastor, meu líder que está participando aqui, será que a sua igreja ela não tem que passar por um processo de revitalização? E esse processo de revitalização começa com uma mudança de mente do líder e da liderança que caminha. Então, esse é um ponto crucial no processo. E uma vez um certo pastor falou para mim o seguinte, que revitalização de igrejas, na verdade, é revitalização de pastores e liderança. E aí um outro que estava participando da conversa falou assim, mas se a gente falar isso, ninguém vai querer ser revitalizado.
Então são temas sensíveis que o objetivo da live Multiplique Mais de hoje é trazer esse certo desconforto mesmo. Cada um precisa analisar em relação à sua realidade. Será que a minha igreja ela está no foco, ela está na missão? Será que eu tenho trabalhado, eu tenho investido na formação, multiplicação de discípulos, de líderes? E muitas vezes nós culpamos tantas situações, mas não estamos de fato voltando para a missão. Pastorzão, eu sei que você tem uma experiência muito especial de uma igreja, a última igreja que você revitalizou lá considerado ali norte do Paraná, né? Acho que é Bela Vista, né? Bela Vista, né? No norte do Paraná. Compartilha, eu sei que não dá tempo de você falar tudo, mas compartilha como é que foi essa experiência, os principais acontecimentos, aquilo que você investiu mais tempo. É algo assim que o Brasil precisa conhecer essa história. Então, essa última experiência aconteceu ali numa região que a gente denomina que há um vazio batista. Então, hoje eu estou morando aqui na Tijuca. Aqui na Tijuca tem mais igreja do que em toda aquela região norte do Paraná ali. Então, é um lugar que tem uma grande pujança de pessoas, de avanços tecnológicos, de recursos. É um centro urbano muito avançado, com pouquíssimas igrejas. E aí fomos desafiados, eu e minha esposa, a começar essa questão de fazer um projeto piloto na região que pudesse ser exemplo para outras igrejas que precisavam ser revitalizadas lá. Então, existem poucas igrejas e uma boa parte dessas igrejas estão morrendo, às vezes não tem nem pastor, nem liderança, não tem nada, às vezes só tem o prédio. E a gente tinha esse desafio. Dentre essas propostas, havia uma igreja numa cidade limítrofe de Londrina, uma cidade rural, 15 mil habitantes, que tinha passado por um período de escândalo pastoral muito grave, recentemente. Então, um escândalo pastoral é sempre grave. Um escândalo pastoral numa cidade onde todo mundo se conhece é fatal. E ainda para gravar, estávamos no meio da pandemia. Então, era ali, acho que era 2020 mais ou menos, meio da pandemia, escândalo que acabou com a igreja, que já não tinha muitas pessoas, acabou afastando todo mundo, e a gente assumiu essa igreja que tinha história, que tinha lá 70 anos de história, 5 pessoas e essa situação. Então, por onde que a gente começou? O primeiro passo foi tentar comprovar para a liderança que eles precisavam comprar essa visão. A vantagem de ter uma igreja tão assim acabada nesse sentido é que não eram muitas pessoas para convencer, eram só 5. E ainda eu fiz a proposta para a diretoria, 2 irmãs não gostaram, saiu, ficou 3. Então, a gente começou com 5, propomos a visão, caímos para 3, eu membrei minha esposa, voltamos para 5. Mas esse histórico que ficou ali, esse lastro histórico, era ainda muito forte na mentalidade dos que ficaram e daqueles poucos que começaram a chegar depois. Porque com a chegada do pastor, acaba voltando um ou outro ali, daí fica um grupinho de 15, 20 pessoas que eram membros, né? Então, primeiro a gente começou com esse envisionamento. A igreja estava cheia de programas, então, para você ver, a igreja tinha mais programação do que membros. Então, tinha culto de oração, EBT, culto não sei do quê. Aí, o que a gente fez? O meu testemunho baseado na direção que Deus nos deu, né? Lógico que eu não estou falando que é um processo padrão para todos, mas baseado na direção que Deus nos deu para aquele contexto. Primeira coisa que eu fiz foi acabar com tudo. Só deixar o culto de domingo à noite. Porque a gente mal tinha condição de fazer 2 cultos. E o culto de oração e a EBD, eu transformei tudo num encontro relacional com o pessoal ali na mesa. Então a gente pegou, acabou com as reuniões, tinha uma mesa no fundo da igreja, e nessa mesa a gente refletia sobre o que é uma igreja, o que a gente desejava ser igreja, qual que é a missão. O missionário nosso, David, aqui colocou que um dos resgates da igreja unificadora é o resgate para ter o foco na missão. Quando a igreja perde a missão, John Wirt fala, né? A gente acaba entrando no declínio, a gente acaba entrando ali na nostalgia e posteriormente morre. Então, eu trouxe o pessoal literalmente para a mesa. Eu levava lá, comprava um centro de coxinha, botava um refrigerante, e o pessoal naquela esperança de
de alguma liturgia, algum ritual, falava, não, eu pegava a coxinha, começava a comer, tomava uma coca, e eles olhando para aquela coisa ali, começavam a falar do que é igreja, o que a gente pensava sobre igreja, e tentar formar relação com esse pessoal. Como era pandemia, a nossa igreja era pequena e tinha restrição de pessoas. Então, era 25% só que podia entrar. Então, eu tive o privilégio de poder investir grande parte do tempo com essas pessoas. E foi o que eu fiz do primeiro dia até o último, na verdade. Eu investi muito tempo em poucas pessoas. Pareto. Investi nas 20% que resolve 80% dos problemas. Usei 80% do meu tempo em 20% das pessoas que resolvem 80% dos problemas. Então, eu pastoreei 5, 8 pessoas no máximo por vez. Só que essas pessoas que a gente foi envisionando, conforme foram tomando a visão, então no primeiro ano, aparentemente não estava acontecendo nada, é aquele crescimento de bambu. Está crescendo para baixo, mas você não vê nada. É um ano que você não via nada. Então, eu estava com aquelas pessoas, resgatando uma outra, 10, 15, 10, 15, 10, 15. Começamos com esse processo. Só que nesse processo, quando eles foram visionados, a primeira coisa que eu comecei a trabalhar é o princípio da Igreja Multiplicadora, evangelismo discipulador. Comecei a ensinar para aqueles irmãos os princípios ali de Atos 8, de Felipe e Eunuco, de se aproximar das pessoas, caminhar junto com elas, de ouvir os seus questionamentos, e a partir desses questionamentos ganhar acesso e ensinar o evangelho a partir disso. Então, aqueles poucos irmãos, e são eles que foram os verdadeiros agentes de Deus para o que aconteceu em Bela Vista, esses irmãos foram comprando a briga. E eles começaram a viver. Eles estavam inseridos. Eu lembro que quando eu cheguei, um diácono falou assim, pastor, agora o senhor, vou te ajudar. Você tem que pegar a avenida principal e todo dia de manhã sair loja por loja, orando, orando, orando. Aí você termina a avenida e volta do outro lado e passa em todas as... e visita todo mundo, evangeliza todo mundo. É só fazer isso todo dia que vai dar certo. E eu falei, sem chance, eu não tenho condição nenhuma de fazer isso aí e nem vou fazer. Então, havia essa pressão. Você não vai fazer campanha da família, você tem que fazer um anúncio no caminhão de som. E eu falei, não, eu vou envisionar em vocês, vou ensinar tudo que eu sei para vocês. Eu vou passar meu tempo com vocês. E quando esse povo acordou e as portas da pandemia se abriram, houve uma explosão. Foi uma questão assim, uma explosão da igreja, porque de repente todo mundo que já estava vivendo essa vida discipular no seu dia a dia, vivendo essa influência, influenciando as suas áreas de convivência, começaram a trazer gente para cá. E aí a nossa luta começou a ser como acolher bem essas pessoas. Então, depois de eu revitalizar a mentalidade da liderança e potencializá-los na arte de fazer discípulo. Não estou falando de discipulado de caderninho, não. Estou falando de estilo de vida. A gente mudou a visão deles de como viver, de como se relacionar. A gente começou a desenvolver agora o processo de como acolher essa galera que começa a vir. E aí começamos o trabalho para a questão de pequenos grupos e o culto acolhedor, aquela questão de acolhimento e tal. E aí também foi o segundo passo, porque se estávamos recebendo uma multidão de pessoas que não tinham o histórico de ser batista, até porque a igreja batista não tinha nenhuma expressão, a gente precisava ter uma expressividade de adoração que fosse comunicável a todos, sem negociar o evangelho. A gente sempre trabalhou com pregação expositiva, mas a gente revitalizou o culto, aquele culto parava muito, tinha muito recado, muita gente, muita participação. A gente focou na essência. Oração, palavra, adoração. E aí era uma coisa acessível, que era entendível por todos. Chegava, adorava a música exaltando a Deus, uma palavra expositiva, mas aplicada de maneira contextual, que exige, por parte do pastor, andar junto com as pessoas. Então, eu mesmo vindo de uma cidade próxima, é uma situação totalmente urbana. Aí eu mudei para uma comunidade completamente rural. As pregações que eu fazia, e a gente acaba repetindo algumas pregações que a gente carrega,
não fazia sentido nenhum. As aplicações que eu contava não faziam sentido nenhum. E é isso que a Igreja Multiplicadora me ajuda, até na pregação. Por quê? Porque, de repente, eu via a necessidade de pedir para os irmãos para eu ir trabalhar com eles no campo um dia, de fazer, pegar uns boi lá, laçar não sei o quê, fazer análise de terra. Para quê? Para descobrir a linguagem deles, para ouvir o que eles falam, como eles falam, para falar nas minhas aplicações e ver como é que eles recebiam. Então, eu tive que fazer uma revitalização, não só da igreja, olha que interessante. Eu tive que revitalizar a minha forma de pregar. Mesmo que eu sempre tive um bom êxito na minha homilética, de repente eu precisava mudar, porque eu estou em outro contexto e esses irmãos tinham uma outra visão de mundo. Então eu tive que revitalizar a minha maneira de pregar e a maneira da igreja de adorar. E o terceiro passo foi, agora que eu tenho uma multidão de pessoas assistindo o culto, e gente para fora, gente por lá de fora, eu preciso acolher esse povo. E um pastor, e eu não vou conseguir dar o mesmo cuidado que eu dava para aqueles 5, para aqueles 8, para aquelas 100 pessoas que estão assistindo o culto agora. Então eu preciso agora transmitir para essas pessoas não apenas vida, mas a visão de liderança. Aí entra a formação de liderança. A gente entrou no processo de formar liderança acolhedora que pudesse receber, para que depois, num quarto passo, a gente entrasse com os pequenos grupos. Então, no nosso caso, pastor, por se tratar de revitalização, geralmente o pequeno grupo acaba sendo a porta de entrada das pessoas na igreja. Mas quando a gente revitalizou a visão da igreja e a mentalidade do povo, o culto público virou a porta de entrada. E eu tive que ter a habilidade e a percepção de fazer a volta na curva ali. Então, geralmente trabalha em relacionamento, pequeno grupo, culto. Agora a galera tá vindo pro culto. O que está acontecendo nessa igreja? E quanto mais cresce, mais gente vem, né? Então, você sabe como é que é. Ainda mais num lugar pequeno, mais vem. E as pessoas que vêm já não sabem exatamente o que está acontecendo, vêm só por vir mesmo. Então, eu precisei entrar no modo de ultrassônico de formar líderes para acolher essa galera. E a gente nem sempre consegue acompanhar na mesma velocidade a demanda com aquilo que a gente consegue, né? Então a gente precisava fazer essa forma. E para que tudo isso fosse possível, a nossa agenda permaneceu enxuta. Então até o final do meu processo ali, era um pequeno grupo, culto, um treinamento de liderança. Não tinha... Quando tinha uma coisa específica para casais, a gente alternava, porque para que eu tivesse tempo e para que os meus líderes tivessem tempo para se relacionar, para formar liderança, para evangelizar, eles precisavam ter agenda livre. E como todo mundo trabalha, então a gente fez essa questão. Mudamos a mentalidade deles, envisionamos em relação ao evangelismo discipulador, ou seja, o estilo de vida discipular, alteramos a forma do próprio culto e da maneira de receber as pessoas no culto, de se comunicar com essas pessoas no culto. Formamos de novo essa liderança para acolher as pessoas em pequeno grupo, porque a gente não dava conta de discipular todo mundo, a gente começou a precisar discipular a liderança para que a liderança discipulasse as pessoas dentro do pequeno grupo. Esse é o processo que a gente fez, que teve um grande êxito. No último ano ali, a gente teve em termos de porcentagem de batismo e reconciliação, 1% da cidade só no último ano. Foi um mover de Deus. A gente ficou quase um ano cultuando a Deus no prédio, lotado, no prédio antigo que antes não enchia, com todos os bancos possíveis, com 30, 40 pessoas do lado de fora. Aí a gente fez a inauguração para o maior barracão que estava disponível. Na inauguração a gente colocou lá 450 cadeiras, já lotou tudo. É lógico que não ficou todos, mas na inauguração já explodiu. E aí a gente ficou sempre nesse processo. A gente ficou sempre correndo atrás. Olha que coisa interessante. Por isso que eu falei do resgate da igreja, da visão discipular. Eu sempre tive que correr atrás como pastor para formar pessoas, para cuidar da multidão que a própria igreja trazia. Nunca fizemos um evento. Um evento sequer. Nunca fizemos um show, nada. Nada. Nunca fizemos um impacto evangelístico. Uma panfletagem, nada.
Eu, como pastor, passei o meu ministério inteiro em Bela Vista, correndo atrás de formar líderes para acolher o fruto do sacerdócio real da nossa membresia. Deles A nossa, mesmos. deles mesmo. Eu nunca saí para panfletar evangelizar ninguém, nada. Eu só ficava desesperado tentando achar mais um para acolher, porque chegava abençoado e trazia 30 do serviço. Aí o outro vinha lá, aí Deus fazia alguma coisa na vida dele, ele começava a testemunhar, aí do serviço da irmã vinha mais 15. Aí veio o outro lá do mercado e começou a vir. Aí ganhamos o médico, daí o médico ganhou a chefe da enfermeira, daí começou a vir as enfermeiras, e era um desespero, porque vinha todo mundo e eu não tinha. Porque então a gente foi entrando, e olha que interessante, foi criando uma relevância tal na cidade, que eu até brinquei na minha última pregação lá, porque eu brinquei na pregação, o prefeito teve sorte, porque o prefeito assumiu o mandato junto com o ministério nosso. E quando a gente saiu, era a eleição do prefeito. E a cidade mudou tanto para melhor que o prefeito não teve concorrente. Ele concorreu sozinho. E eu fiz esse despertamento. A cidade melhorou, não é nem por mim, nem pelo prefeito, é porque essa igreja acordou. Então eles começaram a mudar a maneira como eles se relacionavam na área de ensino. Eles começaram a mudar a maneira como os médicos atendiam os clientes, as enfermeiras. Isso trouxe... A gente começou a ter gente na área social da cidade. Então a igreja mesmo, institucionalmente falando, nosso CNPJ, não está fazendo nada. Não está... Mas as pessoas que são de fato da igreja, elas estavam em todas as áreas da sociedade. E numa cidade pequena, aquilo que era péssimo, porque trazia um mau testemunho para a gente, agora se transformou a nossa grande vantagem. Porque agora todo mundo queria saber, queria participar da Batista. O que acontece naquela Batista? O que tem na Batista? E não tinha nada, tinha um evangelho sendo aplicado no dia a dia pelo povo de Deus. Quando o povo de Deus acorda, aí explode. Então era um ministério, meu ministério não era tem um monte de gente fomentando o pastor para executar o ministério. Não, era eu e fomentando um monte de gente a servir no dia a dia. E essa foi a grande virada e foi o grande testemunho. Acabou daí, né, se permite prolongar um pouquinho, chamando a atenção da Junta de Missões Nacionais, através do pastor Cláudio Márcio, que é um missionário histórico nosso aqui, acabou pedindo para o pastor Samuel ir lá conhecer. O pastor Samuel ainda foi conhecer quando a gente estava no prédio anterior. Ele conheceu, tal, viu o que a gente estava fazendo. Quando ele foi falar com a gente 3 meses depois, a gente já estava no outro prédio. Ele já estava batizando lá, fazendo um curso de membresia para 50 pessoas, porque então, ele viu essa loucura e nessa questão toda ele nos fez o convite para aplicar o projeto, porque a gente trabalhava no mesmo pilar que a Junta trabalha, de formação de liderança. Formação teórica, a formação prática e a formação de vida na vida, mentoria, discipulado ali. Então, trazer essa questão prática para a teoria que a gente já tem, e ele fez esse convite, e desde de setembro estou aqui. Os irmãos continuam tocando lá, né? O que é uma certa dor, né, pastor? Porque tem até alguns que estão assistindo aqui. Por um lado você fica feliz e por outro lado você fica triste, porque eu saí de lá, batizaram acho que 10 pessoas depois que eu saí. Eu saí em setembro e em outubro eles estavam batizando pessoas. Esses dias eu vi um culto e eles estavam botando cadeira. Então você fica meio triste, porque no fundo, você fala, ah lá, vou sair. E a igreja continua avançando, porque nunca fui eu. Sempre foi o Espírito Santo de Deus que age pelo corpo de Cristo. E eu fui só um facilitador, na verdade, eu tentei ser não um cara que não atrapalha, um não atrapalhador. Essa é a minha visão como pastor. Um facilitador do sacerdócio real dos crentes que já estão ali semeados por Cristo naquela região. Então, mais ou menos, resumidamente, foi esse o nosso trabalho. Tivemos ali um impacto profundo na cidade, dezenas e dezenas de batismos. Passou de 100 pessoas de reconciliação e foi uma bênção e continua sendo lá para a glória de Deus. Eu creio que vai continuar avançando. Tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, sempre tivemos, mas no panorama geral foi um agir realmente de Deus através dos princípios que ele já se impõe na sua palavra ali, do sacerdócio de cada um. Resumindo, é isso, pastor. Uau! Sensacional! História maravilhosa, já conheci essa história.
E agora com mais detalhes do querido pastorzão Matheus Simões. Pastorzão Matheus Simões, nosso convidado. Ele é o coordenador nacional de plantação e revitalização de igrejas da Junta de Missões Nacionais. Também faz parte lá da PIB do Barreto de Niterói. Então, eu aproveitando aqui para mandar um grande abraço, está aqui com a gente, aqui algumas pessoas queridas, não vai dar para falar o tempo, o nome de todo mundo, tá aí o pastor Natalício, lá de João Pessoa, pastor Josimar, de Tocantins, olha aí, pastor Wellington Rodrigues, lá do sul do Maranhão, e também está aqui com a gente, aqui participando bastante aqui, é que o meu chat voou aqui, eu perdi aqui, estava separado aqui, mas tem alguns irmãos aí muito queridos, que estão mandando abraço também. Aqui está muito claro para mim. O Janapuã está participando bastante aí também com a gente. Um abraço para ele. Um abraço também para os nossos missionários que estão aqui missionários da informação, estão aqui em Junta de Missões Nacionais. Queridão, uma pena, a live está aí caminhando para o final. Eu quero juntar duas perguntas numa só. Glorificar a Deus pela essa experiência tremenda que você teve lá no norte do Paraná, onde você reservou 80% da sua agenda para cuidar de poucos, e esses poucos que, através do poder do Espírito, começaram a viver a igreja missional, a igreja discipuladora na cidade, essa experiência tremenda. Então, a revitalização muitas vezes, não é a revitalização dos processos em si, mas a revitalização de pessoas envisionadas, pessoas cheias na presença do Senhor, querendo cumprir a grande comissão. Então, foi dado o recado hoje aqui. Só que num ponto lá da sua fala, você falou, olha, meu desespero era formar líderes. Meu desespero era levantar discipuladores para... Então, hoje no Brasil existe um grande gargalo no processo de formação de liderança, né? Então, na sua opinião, meu queridão, qual que é esse maior gargalo de nós formarmos essa liderança multiplicadora? E aproveitando uma segunda pergunta, qual que é o seu conselho para os pastores e líderes, missionários estão participando dessa live, que querem de verdade começar um processo de revitalização? Pastor, o maior gargalo para mim é a liderança. Se você olhar em Mateus capítulo 9, o problema não está na colheita, o problema está na colheitadeira. Os campos estão prontos para a colheita. Agora, ore para o Senhor que envie trabalhadores. Quando o pastor ele tem uma visão de ministério centralizadora, quando ele tem uma visão paroquial, clerical, centralizadora, ele se torna o maior gargalo de todos. É preciso que ele tenha coragem e fé para delegar. Lembrando sempre que o maior autoridade dos céus e da terra teve a coragem de delegar para nós. Ele teve a coragem de delegar para Pedro, que tinha acabado de negar ele ali alguns dias antes. E ele teve essa coragem, ele teve essa ousadia. O ministério é um ministério delegado. Todo ministério é delegado. Então, nós recebemos essa missão de Deus, a gente tem que ter a coragem de não obstruir, tem que ter a coragem de compartilhar. Vai sair, não vai ser 100%, e isso é a grande vantagem, é a multiforme graça de Deus. Alguém já disse, se o cara souber fazer 60%, já está ótimo. Passa para frente e cuida para outro. Então, o meu conselho é revise a sua forma de liderar. Se você está... Faça uma autoanálise. Eu sou um pastor centralizador, ou eu sou um pastor que tem ambição por formar heróis, né? Para pegar aquele livro do David Ferguson. Eu quero ser um cara que forma liderança, ou eu quero ser um cara que quer ser o herói da história toda. E tendo revisado a tua forma de liderar, ore por trabalhadores. Essa é a questão. Só Deus pode formar. Então, ore por trabalhadores. Não ore para a igreja crescer. Não, ore por trabalhadores. Porque se tiver trabalhadores, a igreja cresce. Não ore para vir mais recursos. Não, ore por trabalhadores. Porque se tiver trabalhador, a igreja cresce, os recursos vêm. Não ore nem para estrutura. Eu lembro uma vez que eu estava orando, preciso de prédio. Deus falou no meu coração, para que você precisa de prédio? Você não tem nem gente, meu amigo. Vai correr atrás de gente, meu. Corre atrás de gente, depois mande gente, arranja um prédio. Então, a igreja não existe por causa do prédio, a igreja é por causa das pessoas. E as pessoas precisam ser guiadas por líderes. Então, ore, peça a Deus que Ele mostre para você hoje,
para que Ele mostre, Ele abra os seus olhos para você perceber liderança em algumas pessoas que estão do seu lado, que não são como você, que não têm a mesma, às vezes, 100% alinhamento de visão de mundo, que não tem as suas qualidades, mas pode complementar as suas qualidades. E quando Deus te mostrar, tenha coragem de investir seu tempo e a sua vida, seus recursos nessas pessoas. Tenha coragem de delegar, de envisionar, de comissionar, assim como você foi comissionado pela graça, confiando no que Jesus falou. Eis que estou convosco todos os dias. Assim como ele estava comigo, eu tinha certeza que eu podia investir na vida do Arnaldo, que Deus ia estar com ele lá também. Eu podia investir na vida do fulano, porque Deus ia estar com ele lá também. Então, tenha essa visão. Busque uma liderança multiplicadora, não centralizadora. E busque ao Senhor da Seara que envie colheitadeiros, porque a colheita já está prontinha para ser colhida ali. E é Ele quem faz através de nós. Esse é meu conselho final, pastor. Uau! Tremendo, meu queridão. Obrigado mesmo por você ter aceito hoje uma live extraordinária. Várias pessoas fazendo live incrível. Glória a Deus pela vida do meu querido pastorzão, meu amigo pastor Matheus Simões, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de paixão pelo cumprimento da grande comissão e a glória do Senhor. Amém. Meu queridão, para a gente terminar, gostaria que você orasse pelos pastores, pelos líderes, pelos missionários, as missionárias, todo mundo que está aqui participando aqui dessa live, que sonha com esse processo de revitalização. Então, para terminarmos essa live, eu gostaria que você fizesse essa oração por todos aqueles que estão aqui participando da live e aqueles que assistirão depois ou virão lá na 316. Agradeço, pastor, também antes de orar aí pelo convite, pelo privilégio, a oportunidade de compartilhar um pouquinho. Agradeço, deixo aqui meu alerta, né? A minha companheira Renata Simões, que eu sempre é 70% do meu ministério, porque ela é a mulher relacional de tudo isso aí, e foi minha companheira, está me acompanhando aqui, e espero que tenha sido uma bênção a todos vocês. O meu pai apareceu aqui, quem me ensinou tudo que eu sei, Eliseu Santana da Silva, e oro para que o Senhor possa te usar poderosamente, infinitamente mais, é o que Ele é capaz de fazer, pelo seu poder que opera em nós. Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço porque a obra é tua, a forma de fazer é tua, para que a glória seja sempre tua, Pai. Te agradeço porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos coparticipantes desse projeto maravilhoso, extraordinário, que só o Senhor pode fazer, ó Pai. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja usando momentos como esse, as nossas literaturas, as nossas conferências, os seminários Multipliques, para que desperte, ó Pai, cada dia mais, desperte na nossa igreja, desperte no nosso meio batista, líderes formadores, ó Pai. Amém. Líderes discipuladores, ó Pai, que formam e resgatam a igreja para esse sacerdócio real, para esse sacerdócio universal do crente, ó Pai, que resgate a igreja para essa vida discipular fora das quatro paredes, ó Pai. Que o Senhor mude a nossa maneira de ver a igreja, para que a gente possa também mudar a maneira como a gente mede o sucesso, não por aqueles que vêm, mas por aqueles que vão. Que o Senhor esteja fazendo essa mudança de mentalidade no nosso meio, para que a gente possa cumprir ainda mais a grande comissão com mais êxito, com mais sucesso e de maneira mais efetiva, e que eu glorifique o teu nome, Pai. Abençoa esses irmãos, esses pastores, esses missionários, essas líderes que estão aqui nos acompanhando, que o Senhor possa pegar cada uma dessas palavras e fazer brotar 30, 60, 100 por um, no teu reino, para a tua glória, para o teu louvor. É o que eu peço e desde já te agradeço pela fé, por essa oportunidade de participar mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridão. Obrigado mesmo, pastorzão Matheus. Deus te abençoe seu ministério, sua família maravilhosa. Obrigado por você aceitar o convite. E o meu sonho é você voltar aqui outras vezes, para a gente estar falando de outros assuntos também. Meu sonho. Queridão, um forte abraço para todos os irmãos que estão aqui participando dessa live. Um abraço para os irmãos lá da 316. E a palavra final tua aí, meu pastor. Continue firme em se tratando de revitalização. Eu vou dar o mesmo conselho que meu pai me deu para casamento, pastor.
são 3 conselhos: paciência, paciência e muita paciência. Que Deus vai na frente e vai dar certo. Deus abençoe. Paciência, tenha paciência. Deus abençoe os irmãos. Um forte abraço. Amém.